Bom dia, pessoal do tênis de mesa virtual. Estamos de volta. Vamos começar hoje com o jogo da categoria A. Jogo entre o Afonso e o Lucas Burgani. O Afonso caneta, né? Joga quando ataca com muita força dos dois lados, mas principalmente do lado do forehand. O Lucas também tem um forehand bem agressivo, então vai ser um jogo interessante. Aquele jogo de mesa ali de saque e recepção que eu acho que vai definir bem quem vai levar vantagem nesse jogo, né? Então vamos ver como é que vai ser, como é que os atletas vão conseguir ler o efeito e tomar a iniciativa do jogo. Vamos ver se eles já estão prontos lá na sala. Já estão, já É estão. isso que eu tô sentindo também, cara. Tipo, Antigamente não eu sei. acertava mais aqui, ó. Eu não tô acertando nada aqui, velho. Então, parece que. Eu não sei, tá? Parece que a borracha, mesmo que você põe o ressalto alto, parece que ela é mole, né? Sei lá, tipo. Pois é. Como se Parece fosse que espirra a soft, né? bola. Não espirra a bola. É Não bizarro. espirra, velho. Não Você tem que, espirra. você tem que dar uma forçada pra frente, assim, parece. Pois é. Bom E aí dia, tem um problema. Tem senhores. uma. Bom dia, Opa, bom Vlad. dia, Vlad. Bom dia, já estamos ao vivo. Fiquem à vontade para começar o que vocês quiserem, tá? Melhor de cinco Tá. Beleza. jogos, Ô, Vlad, deixa eu te fazer uma pergunta. claro. Eu tô com um problema aqui, cara. Porque, não sei se você sabe, mas na vida real eu não sou clacineta, né? Sim, sim, Eu sim, sou, eu sou bloqueio. Só que, sim. cara, diversas vezes, ó. Olha o que acontece quando eu tô bloqueando. Quando você tira o braço Hum, para trás demais, Cara, e aí como é que eu. Aí eu tenho que ficar dando clacineta que não é o confortável, entendeu? é, você usa o adaptador da Solid Line, aquele caneta o V2? Isso, 2.0, É, Cyberpen. isso. Eu uso ele também. O que acontece é o seguinte, quando eu tenho um desses, eu jogo de vez em quando caneta e tal, às vezes até para dar aula, para brincar. Eu não tiro meu cotovelo muito para trás, porque senão a raquete sai do rastreamento do óculos. Não é nem culpa do adaptador, é porque a raquete Ah, fica tá. tão para baixo, para trás do seu, quase que para trás do seu corpo, e a sua cabeça está olhando para frente, que a câmera de rastreamento não rastreia ali atrás tanto. Então, o que dá para fazer, lógico, ao invés de usar as costas da borracha, é deixar a mão um pouco mais na frente do corpo e acelerar dali para frente só, ao invés de trazer. Porque se você tira ali atrás demais o braço, o rastreamento às vezes não fica tão bom, né? Mas ó, tô aqui na frente, tá vendo? Ó, tô aqui na frente, Sim, ó, na frente. Aqui, né? Aqui dá é, bom, aqui dá. aí dá, Já normalmente dá. parou, ó, tá, já travou, tá vendo? É, é. São Nossa, é um aquelas problema pra imprecisões, mim, mas tá bom. porque quando o cara faz o projeto do adaptador, ele provavelmente teve que sacrificar a posição do controle para poder usar as costas também da raquete. Dependendo do jeito que ele colocasse o controle, não ia rastrear as costas, né? E aí, na cabeça Entendi. desses caras de hoje, nenhum caneteiro mais usa a parte da frente para usar no backhand, né? Aí me Ele- quebraram, né? eles acham que todo mundo vai usar as costas, né? E eu tenho a mesma coisa, eu também uso a parte da frente quando eu jogo assim para bloquear. E realmente vai ter que ter uma adaptação aí técnica, pegando um pouco mais à frente, talvez olhando um pouco mais para baixo na hora de fazer o choto aí na frente, né? Para a raquete Nossa, ficar mais perto. São adaptações, né, cara? Paciência. beleza. Vlad, tem um. Eu falei pro Rodrigo Léo também, eu não sei se você conhece, mas você já viu esse bug aqui? Que eu acho que tem umas horas que eu já senti que a bola atravessa a raquete, assim. Você já chegou a ver isso? Que seria legal a gente Assim eu já reportar. vi. Ó, Ela atravessa, sim, sim. é. É, alguma coisa da programação ali, do desenvolvimento do jogo que não fica igual, né? Mas esse lance da Aham. bolinha, quando você tá batendo na bola, se Ah, você sente que a bola tá passando da Nossa, raquete, aí é é mais, mesmo. é mais rastreamento. Mas isso não vai fazer diferença na hora do jogo, né? Esse tipo de bug, né? aham. Pelo menos esse não atrapalha a gente, né? Então, Vamos lá? porque é bem esquisito.
É. Se você bater a bola na mesa também, prensar ela na mesa, ela vai furar a mesa também e vai passar para baixo. Ah, é verdade. É, é. Caramba, Tô pronto. também tô. Bom, bom Vamos estar jogo aí, aqui. senhores. Divirtam-se. Bom jogo aí, Valeu. Afonso. Valeu. Valeu, bom jogo. Muito bom, Deixa eu vamos tirar aqui lá. o som. Vamos assistir esse jogo entre esses dois craques. Puxa, já comecei colocando o placar errado ali. Deixa eu consertar. Tava com -1 ali e eu não vi. A hora que eu montei o placar. Então, agora sim. Agora sim, o placar tá certinho. Esse é o primeiro jogo entre os dois. É interessante de ver. Os dois jogadores são muito novos no virtual, né? Mas na vida real, o Afonso tem um nível muito mais alto, né? É um dos melhores jogadores do Brasil. E o Burgani não, é um jogador intermediário, vamos dizer assim, né? De nível intermediário. Inclusive, o Burgani ele joga na categoria B, né? Ele tá jogando agora na A aqui com a gente, porque ele quis jogar nas duas categorias para ganhar experiência, para fazer mais jogos. Então existe uma diferença técnica entre os dois que vem da vida real e que provavelmente vai ser traduzida aí para o VR também, porque os dois são muito novos, né? Mas esse é o tipo de jogo pro Afonso que ele precisa fazer mais vezes no virtual, né? Contra jogadores tecnicamente um pouco abaixo, pelo menos, do nível dele, para justamente ganhar controle e se adaptar. A gente tem observado o Antônio nesse campeonato fazendo jogo contra jogadores já próximos do nível dele na vida real, né? Mais ou menos próximos, mas com mais experiência no VR, né? Então, tá aqui eu mesmo, né? O Takio, o Ted, são jogos que para ele seriam jogos muito interessantes de fazer se ele já tivesse mais acostumado com o virtual. Então, é uma questão de tempo, do Afonso conseguir solucionar alguns problemas como esse que ele estava falando hoje no início, né? Antes de começar o jogo. Quando ele vai fazer o backhand com a borracha ali da frente, ele está perdendo rastreamento. E realmente acontece, você perde rastreamento dependendo do ângulo que você usa o seu braço, né? Porque se o braço passar do rastreamento da câmera, a câmera vai ter dificuldade para rastrear a trajetória do controle, e aí, lógico, o tênis de mesa é muito rápido e exige muita precisão, vai acabar ficando falho, né? Então ele está tendo essa adaptação de tentar, que eu sugeri para ele, né, jogar por experiência própria até, jogar com o braço um pouco mais à frente do corpo ali no lado do backhand, não trazer tanto para perto da barriga, Boa, da parte baixa do abdômen, né, Boa. provavelmente. vamos lá, pra Cara, uma próxima. dor. Bora. Pois é, eu tô vendo se alongando aí. Tô com uma dor no braço. Nossa. Aí, Rodrigo, estamos juntos de novo aqui, ó, assistindo seu aluno jogar com o Afonso. E foi bem esse primeiro jogo, conseguiu fazer bons pontos. Então, essas adaptações que os jogadores têm que fazer, que às vezes é difícil de fazer se você não treina muito tempo no virtual, porque você vai jogar na vida real mais vezes, você já faz isso por vários anos, às vezes décadas, né?
E o cérebro ele vai fazer o que está mais acostumado na hora de um jogo, né? Então, como eu gosto de dizer, o meu irmão tem uma definição muito boa. Não é o mesmo esporte, tênis de mesa e tênis de mesa virtual. É como tênis e tênis de mesa, não é o mesmo esporte. É como beach tênis e tênis, não é o mesmo esporte, né? Eles podem ter semelhanças. É claro que o tênis de mesa virtual do tênis de mesa normal, ele tem uma semelhança gigantesca, porque as regras são praticamente as mesmas, né? Tem uma outra adaptação no virtual ali, para facilitar, para deixar o jogo mais justo, né? Uma outra coisa, mas que não interfere na regra geral do jogo. Mas a sensibilidade é diferente, às vezes o tempo de bola, o ângulo, um milímetro que seja diferente já vai fazer toda a diferença para um jogador acertar ou errar o que ele quer fazer ali na mesa, né? Então a gente tem que entender isso e entender que a transição do tênis de mesa real para o virtual, ela é muito mais rápida se você já joga tênis de mesa real num nível alto, tecnicamente, né? A técnica que você vai usar vai ser praticamente idêntica, mas tem adaptações, né? Enquanto a gente fala aí, a gente assiste o Burgani ganhando aí o primeiro set do segundo jogo do Afonso, 11-9, né? Eu já joguei com os dois no campeonato. O que eu posso dizer é que o Afonso, lógico, ele tem bolas mais fortes e mais perigosas, só que ele tem muito menos consistência. O Lucas é um jogador mais consistente hoje no virtual do que ele, né? Então, provavelmente vocês vão ver o Afonso tendo que se superar aí e arranjar soluções, apesar de ter ganhado bem o primeiro jogo. O Lucas já parece estar bem mais adaptado agora e tem tudo para ganhar esse segundo jogo aí e fazer 1-1. Então, é uma coisa que na vida real, no nível que os dois têm, provavelmente isso não aconteceria, né? Então, é aquilo, é essa teoria de que um esporte é baseado no outro, o virtual é baseado no real. Mas se fosse idêntico, idêntico, né? Aí o ranking mundial nosso no tênis de mesa virtual não teria os jogadores que tem hoje, né? Porque os jogadores que tem hoje no nosso top 100 do ranking mundial, todos eles não são nem top 500 ou 1000 do ranking mundial, não seriam, né? Top 1000 do ranking real, né? E aí, se você pegasse um jogador profissional, como a gente já viu, né? O Trus Moregard já jogou no virtual em alguns eventos de exibição, o Dmitry Ovtcharov da Alemanha também, vários outros jogadores já tiveram essa experiência em algum evento e, e eles não ganhariam de um jogador de De nível virada. de vira, foi bonito Pois esse é, ela tinha até né? desistido. Ah, Peraí. Então, a gente vê esses jogadores profissionais jogando no virtual e eles não vão conseguir performar enquanto eles não se dedicarem, pelo menos ali algumas semanas só ao virtual, para a mente deles entender que eles podem fazer o que eles querem, mas que existe uma certa adaptação de tempo de bola, de ângulo, de sensibilidade da raquete, principalmente, né? A gente escuta alguns jogadores aí do virtual que já estão no virtual há muito tempo e que são entusiastas, lógico, né? E querem vender o peixe do virtual falando que é igual e que é uma questão de só um dia para você bater bola e se adaptar e como é que você não acha que é igual e não é isso, né? Esse jogo é a prova disso, que não é igual, né? Você vê jogadores de dois níveis muito diferentes na vida real e aqui no virtual esse jogo está muito equilibrado, né? Então, é uma questão de experiência, de treinamento, né? É a mesma coisa, por exemplo, o meu irmão foi jogador de tênis de mesa tempão, foi seleção brasileira infantil, campeão sul-americano, então foi um ótimo jogador de tênis de mesa real, né?
Quando ele foi jogar o tênis de mesa virtual, lógico que ele logo no início já começou muito à frente da maioria, mas ele jogou muito pouco Boa. e não conseguiu chegar em Valeu. nível nenhum, né? Ele foi Não é muito melhor jogador que eu e não doendo conseguiu muito meu chegar em braço lugar aqui. nenhum Deixa porque eu tomar precisa uma de aguinha. treino, né? Tá, já vem. Da mesma forma que o meu irmão ele recentemente começou a jogar beach tênis com a esposa para incentivar a esposa e automaticamente no beach tênis o nível dele subiu muito rápido, muito mais rápido do que a maioria das pessoas que começa, por ele ter essa experiência de esporte de raquete com o tênis de mesa. Né? Então, claro, todo mundo que joga algum esporte de raquete, quando faz a transição para outro esporte de raquete, leva uma certa vantagem, mas não significa que vai chegar no mesmo nível que era no esporte antigo, né? No esporte de origem. E a mesma coisa no tênis de mesa e tênis de mesa virtual. Né? Nós temos aí grandes exemplos aqui mesmo no Brasil, né? De jogadores virtuais. O próprio Rodrigo Léo, que está aqui no chat com a gente, ele começou a jogar rapidamente, chega num nível ali dentro do top 50, top 100, top 50 do ranking mundial. Né? Mas para passar dali você tem que treinar, porque não vem sozinho, não é uma transição que acontece assim magicamente, né? Não tem milagre. Então, precisa de treinamento, precisa de dedicação de qualquer jeito. E nesse último set do segundo jogo, o Afonso já conseguiu abrir uma vantagem boa, já conseguiu fazer um jogo mais dominante, né? E essa é a vantagem de você ter uma técnica, uma experiência no tênis de mesa muito grande, né? Num nível mais alto. Você vai conseguir pensar e se adaptar de uma forma mais eficiente na maioria do tempo, né? E foi exatamente isso que aconteceu no último set. Existe também uma questão no tênis de mesa virtual que é interessante a gente entender que achar a configuração certa de raquete no virtual demora. Demora e às vezes demora muito. Demora alguns bons meses e a gente, mesmo assim, volta e meia, a gente se pega trocando um pouquinho, ajustando um pouquinho a configuração das borrachas. Não é uma. Se você está no virtual e acha que foi simples achar uma configuração que fique parecida com o que você faz na vida real, provavelmente você está equivocado. Provavelmente você está achando que não vai ter nenhuma adaptação técnica quando você começar a jogar com jogadores no virtual próximos ao seu nível técnico na vida real, você vai entender que não é bem assim que funciona. Talvez você precise de uma raquete mais lenta do que na vida real e tenha que se ajustar, fazer mais força para atacar. Talvez você tenha que ter uma raquete com características diferentes, de alguma forma, do que você tem na vida real, né? Para você conseguir, fazer as mesmas jogadas, usar a mesma estratégia com sucesso. Né? Às vezes eu ouço as pessoas falando, nossa, eu peguei lá a raquete, coloquei tudo no máximo no virtual, porque eu jogo uma raquete super rápida na vida real e tá super fácil. Né? A gente já sabe que a hora que ele começar a jogar com um nível de competição um pouquinho mais alto, vai dar errado. Simplesmente vai dar errado, ele não vai conseguir controlar a bola como ele acha que ele consegue na vida real. Né? E mais uma vez nesse set, o Lucas começou bem, né? E aí o Afonso conseguiu se recuperar fazendo jogadas
um pouco mais controladas, né? Sem forçar muito, conseguiu colocar um pouco mais de bola na mesa. É esse lance de diminuir, às vezes, um pouco a expectativa do que você está fazendo, né? Às vezes, para ganhar um jogo, você não precisa fazer as suas melhores bolas, né? Você tem que manter a bola na mesa, essa é a primeira coisa. Tem dois set points aí, o Burgani desperdiçou o primeiro, e agora o Afonso conseguiu fazer um bom ataque para empatar em 10-10. Mais um set point pro Burgani. E agora conseguiu, pegou o saque ali de uma forma meio de susto, né? Deu certo. E o Afonso acabou jogando a bola para fora. Já começam imediatamente o terceiro set do terceiro jogo. Se o Afonso ganhar esse set, acabou 3-0, né? E a gente vê às vezes a frustração, né, dos jogadores errando algumas bolas que eles teriam certeza que na vida real eles acertariam, né? Mas vida real é uma coisa, vida virtual é outra. Exige essa adaptação que a gente está falando tanto hoje, né? Mas é muito bonito também de ver esse processo, né? A gente tem acompanhado esse processo com sucesso do Léo Arata, né? Que começou a jogar no virtual esse ano, é um jogador brasileiro também da primeira prateleira ali, é um jogador top 15, top 20 ali do Brasil, né? Na vida real. E no virtual ele já acabou de entrar pro top 10, está se consolidando, já está com a maior pontuação de todo, dentre todos os brasileiros, né? E vai fazer uma semifinal amanhã, se não me engano, da etapa de agosto, agora do circuito mundial, né? Primeira vez que ele chegou na semifinal. Ganhou essa semana, acho que foi ontem, né? Se não me engano, ganhou do Netping da França, que é o segundo melhor jogador do mundo no virtual. E ganhou bem, ganhou com margem, né? E aqui o Valeu. Afonso fecha o Valeu, jogo man. 3-1, 3-0. Obrigado, viu? Nossa, tô com muita dor no ombro. Muito, muito. É, Nossa. É, vai se cuidar aí. é. Muito bom, senhor. Essa dor aí, Lucas, é velhice, viu? Eu sei como é que funciona. Eu acho Comigo que é. acontece também. Eu acho que. Você tem feito muitos Nossa, eu jogos, né, senti ontem. Lucas? Você tem feito bastante É, e eu jogo. senti ontem no treino também, pegando na hora que eu tava dando back, eu tava sentindo o ombro. Aí É, amanheceu bem dolorido. tenta dar uma descansada. Mas foi um jogo muito interessante vocês dois, viu? Porque o Lucas teve bons momentos ali, achei até que fosse ganhar o segundo jogo. Teve É, chance mas. agora nesse último também. E o Afonso conseguiu achar soluções ali. Eu estava comentando durante a transmissão, depois se vocês assistirem, vocês vão ver, justamente sobre essa transição do tênis de mesa real para o virtual. Como é frustrante, às vezes, para um atleta, por exemplo, do nível do Afonso, né, que é um dos principais atletas do Brasil no real, fazer essa transição e errar bolas que ele jamais erraria no real, né? Mas Nossa, muito Sim. exige difícil, cara. exige muita paciência porque não é o mesmo esporte. O tênis de mesa É, virtual é baseado no tênis de mesa, mas não é o mesmo. A sensibilidade é diferente, ajuste de raquete é diferente. A física, apesar de estar muito parecida, tem coisas que não vão ser iguais, né? De tempo de bola, de ângulos de raquete, mas principalmente de ajuste de raquete e ajuste de expectativa do que você hoje consegue fazer no virtual e do que você conseguirá fazer no virtual daqui a alguns meses, se tiver tempo para se dedicar. Porque é isso, né? Às vezes a gente não dá tempo de treinar no virtual tanto quanto gostaria, e a gente vê isso com você, vê isso com o Léo Arata, o próprio Rodrigo Léo e o Ted, né? Que às vezes tem que dar aula o dia inteiro no real, não tem tempo para se dedicar tanto ao virtual. Isso vem com o tempo, mas exige tempo de treinamento, né? Exige dedicação. Então, é, faz parte. São esportes diferentes, são esportes muito semelhantes, mas não é a mesma coisa, né? Então é errar interessante ver drive, essa errar evolução. drive pra mim é, tipo assim, quando eu erro drive aqui, cara, pra mim é frustrante porque né, no jogo é difícil errar drive. Eu erro muito bloqueio no jogo, né? Só que aqui tem uma situação que eu não me sinto confortável em me movimentar igual o movimento na vida real, porque eu penso que eu vou bater em alguma coisa, ou que eu vou. E aí eu fico meio que parado, né? E no jogo, na vida real, eu me movimento muito.
Sim, sim, exatamente isso. É, É é, difícil. é. Lucas, eu não sei se você está falando, seu microfone acho que está fechado. Eu tô vendo você gesticular, não sei se está falando alguma coisa. Ah, tá. É, eu falei, eu tava mutado, esqueci. Falei que eu sinto a mesma coisa de movimentação, principalmente pra trás, porque tem parede atrás, aí você fica meio, tipo, com É, medo de puxar o braço e dar na parede, assim, sabe? é. Às vezes. É, E eventualmente vai acontecer. Eu lembro que demorou quase 6 meses para eu saltar numa bola na direita e perceber que eu não ia morrer, que o óculos não ia sair voando da minha cara e que eu não é ia isso quebrar a mesmo. mão batendo em lugar nenhum. Então, é um tipo de coisa que vem com o tempo, porque a gente está usando um óculos na cara que a gente perde o campo de visão periférica. E É, aí, e a gente não sabe exatamente, a gente imagina que não vai ter nada no caminho. Mas já acontece várias coisas. Às vezes o cara enfiar o controle na parede, quebrar, passar uma sim, pessoa, às vezes ele tá jogando em casa, tem gente em casa, a pessoa passa na frente dele sem se dar conta e se acaba batendo na pessoa. E tudo isso vai criando no cérebro um sistema de defesa que ele quase que te impede de se movimentar livremente quando põe o óculos na cara. Mas isso é quebrado com o tempo, né? Isso com o tempo de sim. jogo, o seu cérebro vai percebendo que você está numa situação mais segura e você começa a se soltar. Mas depende de treinamento, gente. Infelizmente é isso. Tudo na vida é treinamento, né? Repetição. É Sim, sim. verdade. Então, beleza. Ai, puta, você recuperou um set ali, eu errei dois saques, tava 8-2 pra mim, acho. Você fechou no 11-9. Nossa, vacilo. Aquele set você deu de presente de aniversário antecipado aí Dei pro muito de Afonso. presente, muito. Era pra eu fechar aquele jogo lá. Eu tava rindo aqui, velho. Muito ruim. Nossa, eu joguei Falei, com não a bunda aqui. acredito que eu vou virar. Não, eu joguei muito mal aquele set, velho. É, Tipo, não tem nem desculpa do ombro doendo. Foi minhas escolhas é mesmo. vacilo, porque você jogou Foi. bem até o final e Ah, depois tomou virada, né? foi. Beleza, então. Me adiciona aí pra gente brincar também de vez em quando. Beleza? Beleza, beleza, vou adicionar aqui. Tchau. Falou, Vlad. Bom, Valeu, gente. valeu, Querido, Vlad. muito Tchau, bom. Lucas. Valeu, Até mais. Obrigado, Afonso. obrigado aí pelo jogo mais uma vez. A gente se vê em breve nos próximos jogos. Valeu. Eu falei. Falou. É isso aí, todo jogo é um aprendizado. Sim, Henrique, mais um jogo. Nosso campeonato tá indo bem, estamos fazendo uma cobertura, como o Rodrigo Léo escreveu ali em cima, né? Que é a maior cobertura de tênis de mesa virtual. E é mesmo, porque nem as etapas do Mundial tem tanta cobertura quanto a gente está fazendo, né? A gente está tentando transmitir todos os jogos possíveis, né? Claro que vários deles não dá por horário, né? Até porque sou só eu transmitindo e eu tenho o meu trabalho também, né? Tem que dar minhas aulas, né? Tem que fazer o meu treino também, que ainda estou competindo, né? Então faz parte, né? Nem todos dá para cobrir. Hoje a gente tem mais alguns jogos. Eu vou passando depois para vocês. Meio-dia e meia a gente tem o Luiz Namastê contra o Enzo Corda pela categoria C. E 6:30 da tarde eu jogo contra o Takil pela categoria A, esse mesmo grupo que vocês viram agora do Lucas Burgani com o Afonso. Ele e o Takil é sempre jogo bom, sempre jogo disputado. A gente conhece muito bem o jogo do outro, né? O Takil, quando eu comecei, o Takil já era campeão da primeira divisão de uma das etapas do Brasil, já era referência, né? Falando em tênis de mesa virtual lá fora, quando falava de Brasil, era o Takil, era o Antônio também e o Pixel Fire. Pixel Fire não se inscreveu, infelizmente, não conseguiu jogar o nosso rachão, mas são os três aí que eram referências quando eu entrei há 2 anos e meio atrás, né? E o Takil continua muito forte, continua jogando muito bem. A gente fez final do primeiro brasileiro, né, organizado pela CBTM, o primeiro brasileiro oficial, que foi lá em Chapecó, Santa Catarina, que é o estado que o Takil mora, inclusive. Isso foi depois do Mundial da Suécia. O Mundial foi no final de novembro. Assim que eu voltei da Suécia, eu já fui direto para Chapecó. A gente jogou no começo de dezembro, esse primeiro brasileiro, né? Foi muito legal. E aí teve o segundo brasileiro da CBTM, organizado, oficial, que foi em São Paulo,
acho que foi em maio, né, desse ano, se não me engano. Aí o Takio não pôde jogar por outros compromissos e eu acabei fazendo a final com o Léo Arata. Também foi muito legal. E a gente espera que a CBTM continue também, né? Consiga, de repente, promover mais torneios. Um ou dois torneios por ano é muito pouco, na verdade, para o virtual, levando em conta que não tem gasto nenhum para organizar, em termos de, comparado com o tênis de mesa normal, né? De ter que alugar um ginásio, de ter que levar mesa, ter que levar árbitro, ter que levar toda a equipe, ter que colocar piso, às vezes diferente, né? Assim, tem uma estrutura gigantesca para organizar um torneio de tênis de mesa em grande escala, e no virtual não tem nada, né? Você precisa de uma pessoa, praticamente uma pessoa sozinha consegue organizar, né? E a gente, por exemplo, esse nosso rachão a gente está organizando em três pessoas, né? Eu, o Rodrigo, o Léo e o Ted. Cada um está cuidando de alguma coisa, mas os três são extremamente ocupados ao longo do dia, né? A gente não trabalha só com a organização desse evento, mas se fosse isso, uma pessoa conseguiria dar conta tranquilamente, né? Inclusive de transmitir jogos assim como eu estou fazendo ao mesmo tempo e colocar resultado no site, divulgar. Então, é muito barato, né? Você contratar uma pessoa para organizar um campeonato. E infelizmente a CBTM tem organizado pouco, né? Com certeza por outros problemas, eles têm uma grade de eventos ali do Brasil, que é gigantesco, né? São muitos eventos por ano, e vamos torcer para que eles consigam se organizar para oferecer mais torneios também oficiais, né? Para os nossos jogadores virtuais. Vamos torcer para ter pelo menos mais um brasileiro no final desse ano, né? Mas, tendo ou não, os nossos rachões virtuais que começam com esse evento agora em agosto, a gente vai organizar pelo menos mais um esse ano. E ano que vem a gente quer organizar vários outros também. Então, a nossa história com os eventos de tênis de mesa virtual por fora das federações e confederações, né? A gente está organizando isso por conta própria. Essa história começa agora e, se tudo der certo, ela não vai parar tão cedo. A gente vai ter muitos eventos aí ao longo desses próximos anos, porque a nossa ideia é fazer o tênis de mesa virtual crescer realmente, e ter mais adeptos, porque não porque a gente quer. Eu ouço muitas pessoas falando, né? Ah, vocês querem acabar com o tênis de mesa real? Que besteira esse negócio de virtual, por que que não vai para um clube jogar de verdade? Né? A gente escuta esse tipo de comentário besta, absolutamente sem noção. A pessoa que faz esse tipo de comentário, ela não parou para pensar 5 minutos no que pode ser o tênis de mesa virtual. Então, para essas pessoas, a gente tem que explicar, né? Que o tênis de mesa virtual, ele não vai ter espaço para todo mundo. Não é porque surgiu o vôlei de praia que o vôlei normal acabou. Não é porque surgiu o beach tênis que o tênis vai acabar. Não existe. Não é porque o futebol de salão passou a existir, né? Não sei se nem chama futebol de salão ainda, né? Mas o futebol de salão existiu, vai acabar com, vocês querem acabar com o futebol normal. Não, não existe isso. Tem espaço, primeiro que tem espaço para todo mundo. Segundo, que nem todo mundo tem acesso a um clube de tênis de mesa na sua cidade. É o caso meu agora, na cidade que eu moro, né? Não tem. Então, se não fosse o tênis de mesa virtual, não poderia jogar e trabalhar com o esporte que eu tanto amo e que eu me dediquei a vida inteira. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o tênis de mesa virtual é muito mais barato do que o tênis de mesa real. Aí você pode pensar, mas o óculos custa quase R$ 5.000. Custa, mas ele vai durar 3, 4 anos, pelo menos, até você ter necessidade de comprar um óculos novo. E você gasta muito mais no tênis de mesa real, simplesmente porque você tem não só raquete e borracha para trocar, você tem transporte para ir treinar no seu clube, você tem mensalidade do clube, você tem, às vezes, pagar um professor particular, que tudo bem no virtual você também faz, eu dou aula para muitas pessoas assim, mas o principal gasto do tênis de mesa real não é nem esse. São as viagens para torneio, onde você tem inscrição de torneio, que é muito cara, né? Porque eles têm toda aquela estrutura para montar, então eles precisam cobrar uma inscrição cara para valer a pena. Você tem também o transporte para. Quanto você gasta? Uma pessoa em São Paulo vai jogar um torneio em Brasília. Quanto que se gasta em um único torneio, onde às vezes você vai jogar um ou dois jogos e voltar para casa? Né? Então, se você coloca tudo isso na ponta do lápis,
você gasta muito mais do que R$ 5.000 ao longo de um ano, se você é um atleta de competição no tênis de mesa real, né? Enquanto que com 4, R$ 5.000 você compra um bom óculos virtual, né? E não precisa gastar mais nada. Se você cuidar bem desse óculos, ele vai durar muito tempo. Então tem tudo isso. E outra coisa também que pode atrair jogadores para o virtual é a facilidade de você jogar de dentro da sua casa, com jogadores do mundo inteiro a qualquer hora. Porque isso acontece muito, isso é muito frustrante, às vezes, dependendo do nível que você joga no tênis de mesa real. Isso é uma conversa muito interessante. Você vai para o clube jogar, o clube está aberto de repente para você das 7 da noite, das 7 às 10 da noite, 3 vezes por semana você pode ir lá. É o que você paga lá de mensalidade, é o que você pode usar do clube, por exemplo, né? E aí o que acontece? Você chega lá e não tem, naquele dia que você foi naquele horário, não tem nenhum jogador perto do seu nível. Ou tem jogadores muito abaixo, ou às vezes até muito acima. E você não vai conseguir fazer jogos bons, treinamentos bons. Vai ser muito frustrante, você perdeu a viagem. Perdeu um dia de treino praticamente, né? Não se divertiu. No virtual isso não acontece. Se você entrar 4 horas da manhã, vai ter jogador disponível para jogar. Se você entrar agora, tem. Se você entrar 6 horas da tarde, tem. Qualquer horário tem, porque a gente do mundo todo. E você conversa com essas pessoas, você faz amizade com essas pessoas, inclusive, e adiciona a pessoa como amigo. Às vezes pega contato por fora dessa pessoa de Facebook, de Instagram, de outras coisas, e-mail, e você marca treino com essa pessoa em horários que vocês dois podem, cada um da sua casa, um morando aqui, outro morando lá na China. Então, tem essas facilidades. E tem um outro ponto também que pega muito as pessoas, que é o seguinte: eu tenho 47 anos, eu não tenho a mínima chance de ganhar qualquer dinheiro em torneios de tênis de mesa pelo Brasil com o nível que eu jogo. Então, para eu jogar torneios de tênis de mesa, eu vou ter que gastar muito dinheiro e não vai me voltar nada. Mesmo que eu ganhe os torneios da categoria que eu jogo, não vai me voltar nada. É só dinheiro que sai e viagem, energia que gasta, né? Tempo e tal. Perde trabalho, porque às vezes um torneio você tem que ficar uma semana praticamente inteira fora. Então você perde trabalho também. Então é um gasto de energia, de tempo e de dinheiro muito grande. E para quê? Ah, para eu ir lá realizar o meu sonho de jogar os torneios, de me divertir, tudo bem. Mas você pode ter tudo isso no virtual de dentro da sua casa de graça, né? E jogando torneios todos os meses com jogadores do seu nível. Isso é uma coisa muito frustrante às vezes, principalmente no Brasil. Você vai jogar torneios estaduais, por exemplo, normalmente não tem nível. Os torneios estaduais é por idade. E aí um cara de 47 anos como eu, que joga isso há mais de 35 anos, vai levar muita vantagem sobre um cara de também 47 anos, que joga há 5 anos. Começou agora. Nunca ele vai me ganhar. Com 5 anos de treino, nenhum jogador da minha idade vai me ganhar. Não existe essa possibilidade. É uma diferença técnica muito grande, que é construída ao longo de muito tempo, né? Então, aqui no tênis de mesa virtual não tem idade, não tem nem gênero. Vai jogar homem com mulher, vai jogar todo mundo junto, né? Criança com idoso, porque é separado por pontuação, por nível, né? Você nem sabe quantos anos o seu adversário tem, né? Então, isso é muito bom, porque você está sempre jogando de forma competitiva, tá sempre ali equilibrado, né? E é isso que a gente quer quando a gente vai para um torneio, jogar com gente do nosso nível. É muito frustrante a gente ir para um torneio e ter um cara 10 vezes melhor na mesma categoria, a gente já sabe quem vai ganhar, né? E aqui tem sempre uma surpresa porque existe essa divisão por nível. Então, são vários motivos que fazem a gente às vezes optar pelo virtual, né? E não tem nada de errado, você pode jogar os dois. Eu tenho vários alunos do mundo todo que jogam os dois ao mesmo tempo. 2, 3 vezes por semana estão treinando comigo no virtual, 2, 3 vezes por semana estão indo no clube jogar no tênis de mesa normal, né? Convencional. E como eles fazem isso já por vários meses, às vezes anos, a mente já acostuma muito rápido a fazer essa transição do tênis de mesa real para o virtual. Em questão de 5, 10 minutos, eles já estão jogando ali com o máximo de conforto.
nas duas realidades, né? Essa transição começa a ficar muito mais fácil para o cérebro. Então, são várias coisas. É por isso que a gente promove tanto o tênis de mesa virtual, porque isso pode dar acessibilidade ao esporte a pessoas que também não teriam, né? O quanto é difícil para um atleta paralímpico ir todo dia para o clube treinar. Ele pode fazer metade do treino dele de repente de casa, né? A gente tem aqui no torneio mesmo o Paulo, né, o Wolverine, ele é cadeirante, classe 4, jogador excelente de competição paralímpica do Brasil, um dos melhores do Brasil, e ele faz uma parte dos treinamentos dele, inclusive está jogando o nosso torneio, né? Porque vale a pena para ele, e ele sentiu melhoras no jogo dele, na competição do tênis de mesa real, por estar se dedicando ao tênis de mesa virtual também já há alguns meses, né? Quão difícil é para um idoso ter que sair de casa todo dia e treinar no clube, né? A gente às vezes que está ainda novo, em boa saúde, né? A gente às vezes não se dá conta disso. E o idoso, eu tenho um aluno da Inglaterra que faz aula comigo, que ele tem 82 anos. E ele fala, poxa, é tão mais tranquilo eu poder ligar o óculos dentro da minha casa, né? E poder fazer um treino com um treinador que eu escolhi, um treinador internacional. Eu estou no conforto da minha casa, tem todas toda a tecnologia, tem todas as ferramentas para fazer um bom treino, robô lançador de bola, eu mesmo lançando bola ali para ele, como se fosse na vida real, é exatamente a mesma coisa, fazendo partidas com ele, dando dicas estratégicas, né? As ferramentas de treinamento no virtual são tão boas ou melhores em algum sentido do que as ferramentas que a gente tem no time de mesa real, né? Então pode complementar. Então são várias opções, são várias. Essa é uma conversa muito interessante e muito esclarecedora, às vezes, para as pessoas que não conhecem o tênis de mesa virtual, né? E é por isso que a gente insiste, porque a gente quer essa acessibilidade, a gente quer que cresça. O tênis de mesa virtual pode levar pessoas a irem para o clube jogar no tênis de mesa real pela primeira vez na vida. Isso tem acontecido muito com alunos meus que começaram só no virtual, nunca jogaram na vida real, e depois de um tempo eles desenvolvem uma técnica tão boa no virtual que eles ficam curiosos para saber como é que vai ser na vida real. Eles vão no clube pela primeira vez, jogam, se sentem muito à vontade para jogar, impressionam as pessoas do clube, porque o cara nunca jogou na vida tênis de mesa real e está ali jogando com uma técnica correta, jogando bem, né? E eles acabam fazendo matrícula também no clube real e acabam jogando os dois, né? Então, esse câmbio, né, essa troca entre os dois acontece com muita frequência, né? Então, é muito legal ver clubes como o Citar, por exemplo, colocando, estimulando o tênis de mesa virtual, como uma outra forma de fazer o seu aluno crescer, e se divertir também, né? Porque é extremamente divertido, cara, você colocar um óculos virtual na cara pela primeira vez e jogar tênis de mesa e falar, cara, não acredito que é tão parecido. É muito divertido, né? Mesmo que você não tenha ali a ambição de jogar torneios, nada, é muito divertido. E saber que você tem um clube 24 horas aberto, né, à disposição de dentro da sua casa, com pessoas do mundo inteiro frequentando esse clube, é um privilégio que só a tecnologia pode trazer, né? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu estou vendo que vocês estão conversando bastante aqui, mas eu estou falando, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, ah, Henrique, sim, eu vou transmitir o meu jogo, sim. Hoje às 18h30, horário do Brasil, tá? Vou transmitir e jogar como eu tenho feito com os outros jogos também. Aí o Henrique também falou aqui, sim, o virtual está crescendo cada vez mais, o apoio da CBTM é fundamental, sim, verdade. O Guilherme Vittar, meu querido Guilherme, obrigado, excelente transmissão, obrigado, obrigado. O jardineiro é Jesus, as árvores somos nós, lembram dessa? Toda vez que eu ouço falar que eu vejo a palavra jardineiro, eu lembro disso, cara, isso não vai sair da minha cabeça nunca mais. Como eu dava risada, já faz o que isso, uns 15 anos já, talvez mais, tá louco. É verdade, com as pessoas que nunca jogaram, né? Quando a gente empresta o óculos para elas, elas acham muito legal. Comigo foi assim. Primeira vez, assim, eu coloquei o óculos, um amigo meu tinha, ele nem jogava tênis de mesa, ele só ouviu falar que o jogo era legal,
e eu coloquei o óculos e joguei em 5 minutos, eu tirei o óculos e falei, como é que eu compro um negócio desse? Gente? É muito impressionante, né? E assim começou minha história no virtual, né? Por causa de um amigo meu que tinha um óculos virtual que jogava outras coisas dentro do óculos que não tem nada a ver com tênis de mesa. Aí o Henrique também falou aqui, rapaz, eu mesmo não tenho local perto de onde eu moro, então para mim foi um jeito de continuar no esporte que amo. É exatamente, é a mesma situação minha, né, atual. É isso aí mesmo, e é realmente sensacional. Aí o Lucas, tudo bom, Lucas Elias? Ah, o clube mais perto da minha casa fica a 20 quilômetros, a praticidade virtual é incomparável. É exatamente isso, exatamente, né? Um intercâmbio barato com atletas do mundo inteiro, é isso, né? Ó, o Lucas também colocou aqui sem falar no Quest 2 usadinho, comprei o meu usado no Mercado Livre por R$ 1.800 há 3 anos. Imagina, R$ 1.800, às vezes você gasta mais do que isso comprando uma raquete e duas borrachas de tênis de mesa, dependendo da marca da raquete e da borracha, né? É isso mesmo, gente. O Lucas falou aqui que já jogou com o Wolverine também, o cara é muito bom, é incrível o nível que ele consegue jogar, né? Mesmo sendo numa cadeira de rodas, né? Esses cadeirantes, eles têm um nível. Eu fui treinador no final da década de 90 da seleção brasileira paralímpica, né? E eu fiquei tão impressionado no começo, porque eu não conhecia, e isso lá em Curitiba. Curitiba tinha uma equipe muito boa, muito forte de competição de tênis de mesa paralímpico, né? E alguns dos melhores jogadores do Brasil estavam lá na época. E quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado, assim, mas muito impressionado. Aquilo foi um choque de realidade para mim, absurdo. Esse negócio. Esse jogador já faleceu, infelizmente, um grande amigo, Luiz Algacir. Ele foi campeão, ele foi medalhista olímpico, inclusive foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil na classe 3. Ele ganhou uma medalha de prata na Olimpíada se não me engano, foi 2004 ou 2008, não tenho certeza agora. Eu fiquei na seleção até o ciclo olímpico de 2000, né? E depois eu me retirei por motivos pessoais, porque na época não tinha nem salário para treinador, eu estava fazendo ainda faculdade e tinha que pagar minha faculdade, tinha que viajar muito com eles para jogar, acabava perdendo muita aula na faculdade, não conseguia fazer prova. Então teve uma hora que eu tive que tomar uma decisão, por questões financeiras mesmo, né? Hoje está muito mais organizado, os treinadores têm salário e tal, já está muito melhor, né? Mas na época, no final da década de 90, era só mato, né? Como o pessoal fala. E o Luiz era um excelente jogador, cara. Ele fazia coisas, sendo classe 3 ali, que era o top jogador do mundo, né? A gente foi campeão pan-americano juntos em 99, no México. E, e realmente era um atleta excepcional de cadeira de roda. E é uma coisa que quando eu levava o Luiz no clube, no meu clube contra os meus atletas não paralímpicos, né? Levava ele pra jogar lá, ele dava pau em todo mundo, cara. Dava pau na minha molecada toda. Pouquíssimos jogadores meus jogando de pé ganhavam dele na cadeira. Então é muito impressionante assim, o nível que esses caras chegam. Esses caras são guerreiros, assim, no nível, cara, porque tem toda a dificuldade para conseguir treinar, e todo o ajuste técnico. Imagina o cara tá perto da mesa, o reflexo que ele tem que desenvolver. A gente tem o artifício de dar um passo ou dois para trás quando a coisa fica ruim no meio do ponto, para ter mais tempo, né? E continuar vivo na disputa de bola. Né? Eles não têm muito, cara. Eles têm que ficar muito perto da mesa o tempo todo, é muito reflexo. Colocação de bola é um outro esporte também. Tênis de mesa e cadeirante, né? E não só cadeirante, porque tem classes de tênis de mesa paralímpico que você joga em pé. São 10 classes ao todo, né? 11, né, se você contar com a classe de deficiência mental, mas aí já é uma outra história. Então são 5 classes sentadas e 5 classes em pé. E o pessoal que joga em pé também são deficiências diferentes, né? São jogadores que têm que se adaptar demais. Mas é uma adaptação assim que eles fazem e jogam um tênis de mesa finíssimo, finíssimo. Eu lembro a primeira vez que eu saí com a seleção brasileira para jogar, levar eles para jogar em um torneio na Espanha, uma etapa mundial. Tinha um jogador da Alemanha que jogava de pé, acho que era classe 7 ou 8, e ele tinha uma deficiência no braço estranha, assim, a mão dele era meio para dentro, assim, ele não tinha toda a mobilidade assim de pulso, né? E ele tinha um dos melhores backhands que eu já vi na minha vida do tênis de mesa todo.
Assim, a precisão que o cara tinha, ele cobria a mesa inteira de backhand, porque imagina, se o pulso dele não abre, ele não consegue jogar de forehand direito, né? Então ele cobria praticamente a mesa inteira assim com backhand. E era uma precisão e uma potência que, assim, pena que na época não tinha celular para filmar, nem nada, né? A gente tá falando aí final da década de 90. Eu adoraria ter um vídeo desse cara para mostrar, porque é uma coisa que tá na minha memória, assim, era tão impressionante. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Desculpa pelo falatório aí. Obrigado pela conversa. E a gente volta meio-dia e meia com o jogo da categoria C, o Easy e o Enzo. E depois, 18h30, o meu jogo com o Takil. Se aparecer mais jogo na programação aí ao longo do dia que a gente consiga tempo para transmitir também, a gente faz essa transmissão hoje, tá bom? Obrigado mais uma vez. Forte abraço aí para todo mundo. E a gente se encontra daqui a pouco.